paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 29. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e ações. Guarde e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, todo mal, em nome de Jesus. Pai, vai, Senhor, trazendo a tua luz, a tua paz. Senhor, vai repreendendo tudo aquilo que não é segundo o teu propósito. Pai, que mesmo que pareça ser bom aos nossos olhos, mas, Senhor, coloca luz, Senhor, nas nossas trevas, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo, o do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus ao templo para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Que lindo! Aqui nós vamos falar hoje a respeito de intimidade com Deus, né? Intimidade com o Senhor. E que nós podemos ver aqui, comparando Simeão, um homem que não era letrado, ele não era um homem cheio do conhecimento da lei, mas ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Então nós vamos falar sobre essa intimidade de Simeão com Deus e, em contrapartida, ali aqueles homens que eram tão estudiosos, os fariseus, né, os escribas, com seus conhecimentos. Nós vamos ver, ó, veja, na palavra de Deus não diz que Simeão ele era letrado, mas sim que ele era movido pelo Espírito Santo. Isto é, Simeão tinha intimidade com Deus. E essa intimidade dava a Simeão discernimento para saber o que era de Deus, né? E que era Deus, conduzindo ele para o cumprimento de uma promessa. Promessa essa que era que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Simeão foi guiado pelo Espírito Santo ao templo, onde ele chegou e viu um bebê no colo de Maria, sendo apresentado a Deus conforme a lei ordenava. Como Simeão sabia que aquele menino era Jesus Cristo, né? Então o Espírito Santo de Deus nos pergunta hoje, como que ele sabia disso? Pois bem, a intimidade de Simeão com Deus testifica, ela é testificada pelo Espírito Santo. Em Lucas, 2:30, diz assim, ó, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, quando ele viu aquele bebê, né, ele ali no verso 29, quando diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E ele orou a Deus segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos aqui que nós temos que ter intimidade com Deus e orar ao Senhor segundo a palavra de Deus lançada sobre nós. E olha, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele não teve dúvida. Já os escribas, né, não conheceram o Messias, não reconheceram Jesus, né? Eles ali tão conhecidos da palavra, da lei, mas não conseguiram discernir o momento da oportunidade. Eles não conseguiram discernir as bênçãos de Deus sobre a vida deles, né? Veja, Simeão, ele não viu sinais, maravilhas, Simeão não viu grandes milagres, simplesmente ele deixou o Espírito Santo conduzi-lo e assim ele reconheceu o Messias, porque ele tinha intimidade, né, com Deus. Ele tinha intimidade, ele tinha um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, né, ali testificando no coração dele. Ele não tinha dúvida.
Já os fariseus conheciam a letra, eles conheciam a palavra na letra, mas não tinham a intimidade. Veja, a religiosidade faz com que o homem conheça Deus apenas no intelecto, e assim o homem ele se relaciona com Deus como um servo. Quando o homem só conhece a letra, ele se relaciona com Deus apenas como servo. Lembre-se, servo não é herdeiro e não possui autoridade espiritual para repreender Satanás. Veja, se você tem um servo na tua casa, você tem alguém, um funcionário de uma empresa, ele até pode ter uma pequena autoridade sobre as coisas, mas ele não é herdeiro. Ele pode ter uma pequena autoridade quando você não está ou naquilo que você delega a ele. Mas já o filho, mesmo que ele não trabalhe lá, mesmo que teu filho não esteja dentro dessa empresa, ele é herdeiro. Então, essa é a diferença de quando nós só nos relacionamos com Deus como servos e não como filhos. Nós não temos autoridade para repreender o mal. Mas veja, filho é herdeiro e tem legitimidade conquistada por Jesus naquela cruz, que nos dá direito à herança. E nos é dada autoridade espiritual no nome de Jesus. Essa autoridade espiritual que foi conquistada por Jesus, porque nós perdemos essa autoridade quando Adão e Eva pecou. Mas Jesus veio e pagou o preço na cruz para nos resgatar, para nos dar essa autoridade espiritual. Nós aprendemos muito com essa passagem, né, de Simeão. Simeão, primeiramente, ele era um homem justo, mas não somente isto, ele era temente a Deus. Segundo, Simeão esperava por Cristo, o Senhor. Quem espera se mantém fiel, confiante. Um exemplo, um marido e uma esposa, né, uma mulher. Se o marido é convocado para ir servir uma guerra, sua amada esposa fica a esperar esse marido fielmente, confiante, né, trazendo a memória, renovando a esperança todos os dias até a volta do seu amado. Trazendo sempre à memória coisas boas que eles viveram juntos e planejando as que irão viver. Assim nós devemos esperar pela vinda do nosso Jesus, como Simeão, que cultivou a esperança na promessa que veria o Cristo Salvador. Temos que ter intimidade com Deus todos os dias. É o que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Horas, né? Minutos e segundos da nossa vida. Nós temos que estar conectados com Deus. Né? Então, nós temos que renovar todos os dias a esperança na vinda de Jesus, trazendo à memória tudo o que ele fez por nós naquela cruz e tudo o que ele já conquistou por nós. Veja, Simeão, ele manteve-se firme na promessa de Deus, porque ele não tinha ainda conhecido Jesus, Jesus ainda não tinha vindo, ele não tinha visto grandes milagres de Jesus, mas ele conseguiu reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, porque ele estava conectado com Deus, ele estava enlaçado, né? Tudo na vida dele respirava Deus, porque ele estava entrelaçado com o reino de Deus. Então ele não teve dúvida, em nome de Jesus. A intimidade com Deus não deixa dúvidas sobre as coisas espirituais, né? Mas sim é desenvolvida em nós um discernimento para reconhecer coisas do reino de Deus. Simeão pôde desfrutar do cumprimento dessa promessa, devido à sua intimidade e temor a Deus. Já os fariseus, homens letrados, que se gabavam em ter tanto conhecimento, não enxergaram aquele que eles diziam esperar. Olha que palavra linda, ontem Deus ministrando, né? Tudo isso
não é minha sabedoria vinda de Deus, nada vindo de mim, somente do Espírito Santo de Deus. Ele nos fazendo enxergar que sem intimidade com Deus não tem como nós discernirmos os tempos. Sem intimidade com Deus não tem como nós recebermos revelações de Deus. Não tem como nós estarmos à frente. Aqueles que estão com Deus, eles discernem o tempo, as situações, as coisas, mas ele não é discernido de outras pessoas, né? Olha, porque eles se preocuparam mais, aqueles fariseus, eles se preocupavam mais em parecer, né? E cumprir cada rito, né? Cada rito que eles cumpriam, então pareciam ser mais espirituais. E nisto eles criaram um Deus para eles, né? Um Deus segundo o coração deles. Esses homens, muitas das vezes, deixou de ser justos para agradar aos outros homens, outras pessoas poderosas daquela época. O temor de Deus foi se desaparecendo enquanto eles buscavam uma brecha na lei para favorecer a eles e aos nobres entre eles. É como aquele fato: alguém peca, ao invés de recorrer a Deus, pedir perdão, se humilhar, ela vai buscar uma brecha para saber onde eu posso, né, encaixar esse meu pecado, que eu possa continuar nele, porque ele é bom, né? Onde eu posso favorecer alguém e não tem um coração quebrantado, e nisso vai se distanciando da presença de Deus. Nós temos em Atos 4:3 que diz assim, né? A palavra do Senhor dizendo, observando a coragem de Pedro e de João, né? Eu vou ler aqui para vocês, aonde foi notado que eram homens simples e letrados e ficaram perplexos, onde diz assim, ó, verso 3, observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eles eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Como eles chegaram nessa conclusão? Porque eles eram homens que não tinham conhecimento da lei, eles eram homens simples, eram pescadores, eles não conheciam a letra, eles não tinham esse discernimento. E eles ali, quando passaram, né, enquanto tinha ali um aleijado pedindo esmola, e eles chegaram e disseram, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Tome, em nome de Jesus, né? O Nazareno, erga-se e anda. Então foi no nome de Jesus. Eles tinham o discernimento de que eles nada podiam. Eles eram homens, ó, em Atos 4, verso 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhes declarou autoridades e líderes do povo. Então ele declarou autoridades, né? Ele ali foi visto, ó, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente sobre o modo como foi curado. Então ele disse, olha, eu vejo que vocês estão nos indagando porque nós derramamos cura no nome de Jesus. Nós exercemos essa fé para resgatar, para curar. Nós estamos sendo perseguidos por isso. Então, ele disse, ó, tomai conhecimento vós, todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vem, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Veja, Deus sempre ele vai escolher homens e mulheres iletrados, incapazes, né? E vai dar sabedoria, porque quanta sabedoria, não foi só a unção, foi derramada a sabedoria vinda do próprio Deus sobre a vida deles, quando eles eram questionados pelo sinédrio, pelas pessoas, né, que queriam calar, porque eles crucificaram Jesus e acharam, morreu, acabou. E eles viram que não, que foi apenas
o trigo sendo morto, isso é o trigo sendo ali enterrado para que desse muito mais trigos, né? É a semente que ela frutificou. Nosso Jesus é a semente que veio para florescer, para multiplicar. Jesus, ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos e perpetua até hoje, né? A tua unção, teu poder e a tua glória. E então aqueles homens deixou bem claro, ó, tomai conhecimento, vós todos, que aquele que vocês rejeitaram é nesse nome que tem poder. Então, assim como Simeão, um homem que ele não tinha conhecimento, mas ele tinha intimidade. E veja, aqueles homens ali e começaram a declarar que como pode esses homens não tendo, né, conhecimento, não tendo entendimento, agora falam assim. Ó, observamos a coragem de Pedro, eles dizendo. E João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e conheceram que eles haviam convivido com Jesus. Era a intimidade deles com Jesus. Amém? Olha, é necessário ter fé e confiança, temor a Deus, tempo e presença, né? Estar sempre ali investindo tempo na presença de Deus, assim como Josué na tenda. Ele investiu tempo, mesmo antes dele ser ali, né, realmente chamado para uma grande obra. O coração alinhado, assim como Davi. Ele não era perfeito, mas ele era um verdadeiro adorador. Pedro, João, Tiago, pescadores de homens, mas contudo tinham intimidade com Deus, né? Então, como eu falei, Josué, né, que ele ali sempre estava na tenda, mesmo antes dele se tornar um líder da nação. Davi, ele era um pastor de ovelha, homem de coração e confiança espontânea em Deus. Então, a intimidade não deixa dúvidas. Abraão, amigo de Deus, conversava com Deus face a face e recebia instruções diretas do Deus Altíssimo. Louvado é o nome do Senhor. Amós, um exemplo bem claro na Bíblia de que Deus não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Amós era pastor e cultivava figos silvestres. Não era um profeta profissional. Ele não foi instruído em uma escola de profetas, mas ele foi chamado por Deus para denunciar a injustiça social, corrupção, idolatria do reino do norte, isto é, de Israel. Amós não era letrado, contudo tinha intimidade com Deus. Desenvolver intimidade com Deus através de oração sincera, tempo de leitura da Bíblia, esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito Santo, depender totalmente de Deus, envolver Deus em todo momento no seu cotidiano, em cada decisão, seja ela grande ou pequena, obediência e renúncia, adoração dia a dia, tempo com Deus, cultivar relacionamento com o Pai, calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus, cultivar a fé como os outros irmãos em Cristo. Amém? Então, que você possa ter absorvido tudo isso que Deus quer dizer para nós, que Ele quer intimidade. Nós temos que estudar, aprender. Cada um foi chamado para alguma coisa, mas acima de tudo, somente a letra, ela mata a nossa fé. Nós temos que ter intimidade com Deus para conhecer o tempo da oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.